Bom, então eu gostaria de agradecer à professora Tássia Cruz pelo aceitar o convite e conversar com a gente hoje aqui, a comunidade de professores, gestores e universitários aqui do Piauí. A professora Tássia Cruz é professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, em Brasília. É coordenadora de ensino de graduação em Administração Pública, possui doutorado em Economia da Educação e mestrado em Economia pela Universidade de Stanford. É graduada em Ciências Econômicas pela PUC-Rio. É diretora de Conhecimento e Pesquisa do D3E, Dados para um Debate Democrático em Educação. Iniciativa cujo objetivo é reduzir a distância entre o conhecimento acadêmico e as políticas educacionais no Brasil. A Tássia foi gerente de projetos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e consultora do Banco Mundial em Brasília. Trabalhou em diversas parcerias com setores, com secretarias de educação para formar professores e supervisores escolares, em métodos de observação em sala de aula e em avaliações de impacto de programas educacionais. É especialista em financiamento da educação e mercado de trabalho de professores no Brasil. Professora Tássia, muito obrigado por participar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Tem uma pequena mudança que é recente, por isso que ainda não está no meu currículo, é que eu não sou mais a coordenadora da graduação da IPPG. É a professora Tatiana, que eu acredito que também vai entrevistá-la, então vai estar representando a coordenação também. Tudo bem, vamos conversar com ela também. Eu gostaria de falar sobre basicamente dois pontos, sobre políticas públicas e sobre ferramentas de educação, né? Nessas entrevistas eu tenho falado com diversas pessoas de diferentes atuações, né, em diferentes setores, mas cuja interseção é alguma ligação com a educação, né? E eu estou perguntando a todos qual é a opinião de cada um, na opinião de cada um, o impacto que a pandemia terá na desigualdade social, né? O país já convive com a desigualdade social, isso não é novo, não é causado pela pandemia. Mas eu pergunto, a pandemia agravou especificamente na educação essa desigualdade ou só colocou um holofote nisso e evidenciou mais? Como você bem falou, a desigualdade ela já existe, né? Se a gente pensar desigualdade tanto em termos de recursos financeiros, recursos em termos de infraestrutura, em termos de quais são os professores que estão trabalhando com os alunos e mesmo dos próprios alunos, né? O nível socioeconômico é um forte fator para o aprendizado dos alunos, para o quanto os alunos vão conseguir reter aquele conhecimento e vão estudar em casa, tendo em vista que as pessoas estão vivendo em condições muito diferentes, de forma que a possibilidade de como estudar e como reter o conhecimento que se tem a partir das escolas, das aulas, o quanto isso fica. Isso já é desigual. E a pandemia irá e está já agravando essa desigualdade. Infelizmente, não é só um holofote que está sendo dado. Assim, a gente ainda tem poucos dados para saber o que está acontecendo em termos de como que essa desigualdade está sendo agravada agora, né? E agora, assim, a gente está em maio, mas em abril e março, quando começaram os primeiros casos no Brasil, e então as quarentenas, né? Então a gente tem pouca informação ainda para dizer o quanto que já está impactando, mas já está impactando. Eu vi um dado recente em que as reduções de receita que estão indo para a educação, por conta já do impacto econômico na arrecadação, isso já está acontecendo de forma bastante significativa para todo mundo, mas ainda mais significativa para os alunos de mais baixo nível socioeconômico. Então, em termos de receita, o quanto de recurso que está indo para a educação está sendo distribuído, né, através do FNDE, dos recursos que vão normalmente para a educação, essa desigualdade já está sendo agravada. E aí
aí a gente pode pensar que, posteriormente, no retorno, que a gente ainda não sabe muito como vai ser as aulas, isso vai se demonstrar de forma mais forte, infelizmente. A expectativa é que esse momento em que os alunos estão em casa, os alunos estão em casa em condições muito, muito diferentes, né? Alguns alunos estão em casa tendo acesso à internet e a conteúdos educacionais, outros não, outros estão com características diferentes e outros não estão tendo nenhum tipo de acesso a conteúdo. E o fato de estar em casa, e isso acho que tem uma literatura interessante dentro da educação que fala muito nos Estados Unidos, que se chama de efeito do verão. Uhum. Que quando você vai para casa passar férias, o quanto você retém do conhecimento do ano anterior é diferente, dependendo do que você viveu durante essas férias. Se você, durante essas férias, tem a possibilidade de ter acesso a conteúdos culturais, acadêmicos, você reforça o que você aprendeu. Então, você volta para a escola com um repertório que acrescentou aquilo que tudo que você aprendeu. Se você volta para casa e você está com dificuldade de alimentação, de sobrevivência mesmo, quanto você volta tendo que retomar coisas que você aprendeu antes e que você não teve possibilidade de reforçar, porque você não estava indo a museus, não estava lendo livros, você estava vivendo a sua necessidade mais direta, que é o que eu vou comer, ou vou ter que trabalhar de forma durante esse verão para conseguir voltar às aulas, enfim, não passar fome durante... E isso impacta no quanto você retém. Então, a gente está aqui passando meses, todo mundo em casa, diminuindo a renda da população. Então, é isso de forma mais extrema, né? Em que essa desigualdade, mesmo que não estivesse tendo acesso, que ninguém estivesse tendo acesso a conteúdo, a gente já estaria vendo uma desigualdade. Mas, adicionado a isso, tem pessoas que estão tendo acesso a conteúdo e tem pessoas que não estão tendo acesso a conteúdo. Então, já está acontecendo esse aumento da desigualdade, infelizmente. E a gente, em alguns aspectos, consegue já ver isso, mas em muitos ainda não, porque ainda não existem dados, né? Porque a gente está ainda em maio, ainda não voltamos à normalidade, né? Sim. E isso a gente vai começar a ver conforme os dados começarem a surgir, né? Sobre o impacto desses meses em casa, sob condições muito diferentes. Inclusive no extremo... Não, a ideia é essa. Inclusive o extremo disso que eu... obviamente nós não temos dados, mas eu certamente apostaria que nós teremos um aumento na evasão escolar, né? Principalmente nas séries finais do ensino fundamental e do médio, ali de estudantes que precisam ajudar na renda familiar, né? Principalmente pais autônomos, que existe uma probabilidade grande desse estudante não retornar para a escola quando essa pandemia voltar e tentar, sei lá, pensar que o ano já está perdido, vou voltar ano que vem e vou ajudar na parte financeira da minha família, né? Justamente. Então, eu acho que por uma série de fatores, uma preocupação mais direta é realmente que essa desigualdade vai significar em desistência dos alunos, de um grupo de alunos de forma desigual, né? Não só seria ruim se fosse igualmente distribuído, mas é ainda pior se essa distribuição prejudica quem mais precisa da educação para poder sair dessa situação de pobreza ou extrema pobreza, né? Então, a questão da renda vai ser um fator importante, mas também a questão da desmotivação, né? A gente muitas vezes esquece que está sendo muito duro ficar em casa, e para algumas pessoas isso está sendo ainda mais duro,
quando estão em condições, quando essa condição de se estar em casa é uma condição particularmente precária, né? E isso, voltar às aulas e perceber que você não está acompanhando, que você já estava com dificuldade antes, vai ser um grande desafio de como motivar esses alunos para que eles não desistam do ano e possam retomar dificuldades que já existiam. Então, isso já era um problema, mas tendo essa desmotivação adicional, que pode vir até mesmo por questões emocionais, psicológicas, de pessoas que perderam parentes, né? Isso vai ser um grande desafio mesmo. E sobre essa questão do calendário escolar, né? Por exemplo, as escolas privadas, elas basicamente não pararam, né? Obviamente que não temos a mesma qualidade, apesar de essa ferramenta não presencial ser uma ferramenta útil, boa, mas nossos professores eles não estavam preparados para isso, né? Eu não sou especialista na área de educação, mas eu leciono num curso que forma professor. Então eu vejo que o currículo do nosso professor não ensina ele a lidar com novas tecnologias, com ensino à distância. Mas o fato é que a iniciativa privada tá tocando, né? Tá indo, tá seguindo suas aulas. Algumas redes municipais, eu tenho alguns contatos, faço parte de alguns grupos de gestores e professores, e eu vejo que algumas redes estão tentando, mas a maioria está completamente parada, né? Se você olhar, por exemplo, a realidade do interior do Piauí, que é uma realidade onde dados móveis não existe, praticamente a internet é péssima, você mal consegue acessar um vídeo no YouTube, por exemplo. E não tem condições dessas... Nós estamos falando de municípios, Tássia, que sequer tem um leito de UTI. Então, o medo desses professores, desses pais, desses alunos é muito grande de retornar. Então, eles estão parados. Não tem absolutamente nenhuma atividade na educação nessas cidades. E uma preocupação que eu tenho, um pensamento que eu tenho é como é que vai ser o calendário escolar quando isso voltar. Vai ficar uma bagunça. Se você olhar só para a rede pública, mesmo dentro da rede pública, vai estar uma bagunça, né? E nesse meio termo nós temos o Enem, que apesar de com uma atuação muito forte aí dos estudantes e de muitos parlamentares, deve ser adiado. O Senado aprovou. Acho que agora já foi. O Senado aprovou e eu vi na imprensa que o presidente da Câmara se reuniu com o presidente solicitando que ele adiasse para não sofrer essa derrota na Câmara, né? E parece que vai ser adiado. A minha preocupação é que estipulou-se um prazo de 30 a 60 dias, né? Vai haver uma consulta aos estudantes inscritos. E esse é o problema, para você ter uma ideia, há 2 dias de finalizar as inscrições do Enem, mais ou menos de 10 a 20% dos alunos que tinham se inscrito no ano passado se inscreveram esse ano no Piauí. Então, muita gente não está se inscrevendo no Enem porque não tem a certeza ou se vai ter o Enem ou tem a certeza de que não irá se sair bem porque não está tendo aula. Então, não me parece justa essa consulta, porque vai haver uma consulta principalmente a quem está se preparando. E quem está se preparando quer que tenha o Enem, né? Então, eu não vejo muito da parte do MEC e do governo federal um debate sobre o calendário escolar. E você que atua mais nessa área de políticas públicas e está aí em Brasília, digamos assim, no epicentro da política do Brasil, você tem visto alguma discussão nesse sentido sobre calendário escolar? Então, a gente tem, acho que, 2 questões, né, sobre o calendário escolar. Uma é pensar na educação básica e outra no ensino superior. Uhum. E aí, para o Enem, particularmente, assumindo que vai ser adiado. Que vai ser adiado e, de fato, se depender de uma consulta, daí mantém essa desigualdade que acho que foi o grande mobilizador, né, para esse pedido de adiamento, que quem se inscreveu. A desigualdade é tão clara que até na inscrição a gente já vê a desigualdade, né?
já existia, né? Não é que a gente está falando de uma coisa que não existia no Brasil, já existia. Mas durante a pandemia, as escolas, e essa é a importância da educação, né? Uma das grandes, dos grandes valores da educação é que permite um acesso ao que muitas grandes partes das famílias do Brasil não teriam acesso. E aí não só a possibilidade de usar o computador para fazer inscrição, mas com incentivo mesmo. Existe esse esforço enorme das escolas de incentivar os alunos a fazerem a inscrição para o Enem, né? De ver o ensino superior como uma possibilidade para esses alunos. Mesmo que uma parte muito grande dos alunos não vão para o ensino superior, né? O ensino superior já é um afunilamento de quem vai ter acesso a melhor no sentido de maior renda, em média, a partir do ensino superior. Então, se tiver essa consulta para que ocorra ou não, o quanto que será esse adiamento, vai ser manter a mesma desigualdade. Eu acredito que não vai depender de nenhuma consulta, não, que vai ser adiado e pronto, e o MEC não vai ter o que fazer, vai ter que aceitar, e é bom que aceite antes para não... eu acho que não vai ter esse problema. Mas aí tem o problema do calendário, né? E aí o calendário do ensino superior, acho que uma questão que já vem se discutir é que, assim, acho que por uma perspectiva que muitas universidades, particularmente as universidades públicas, já terem tido um histórico de muitas greves e, portanto, de readequação do calendário, não é tão difícil assim a gente readequar o calendário para uma pandemia, quando já existe uma forma que as universidades já sabem o que fazer de readequar o calendário para a greve. Então, isso, vou dizer, é particularmente simples de se fazer para o ensino superior. Para o ensino fundamental, também existe algum histórico de greves que influenciam o calendário escolar e muitas redes já sabem como lidar com isso, mas, enfim, é um contexto diferente, né? E aí, esse contexto diferente, o que a gente tem que pensar é como não prejudicar mais essa volta às aulas e também de forma que os próximos anos essa dificuldade não se acumule ao longo do tempo, né? Porque o quanto o aluno não aprendeu no ano e o quanto que esse aprendizado é relevante para os próximos aprendizados, esse problema ele pode se acumular. E então, assim, o que vai ser necessário, né, na organização do calendário é que as redes considerem o que não foi aprendido nesse ano, o que ficou faltando. Então, mesmo assim, acho que a maioria das redes não tem conseguido, de fato, dar aula online ou nada no sentido das redes públicas, mas mesmo as que estão, não é satisfatório, não é uma aula em que, e quanto mais jovem o aluno, mais ainda isso é prejudicado. Muitas vezes são conteúdos que vão pelo ano todo, às vezes multisseriados, então uma aula, o professor que está dando um conteúdo que serve para vários anos. Então, assim, se a gente já tinha dificuldade de aprendizagem com o professor lá, entendendo qual era a dificuldade do aluno, trabalhando com o aluno, imagina o professor à distância enviando materiais para leitura e acompanhando vários alunos ao mesmo tempo de séries diferentes, às vezes conseguindo ter algum encontro, às vezes só enviando material pelo Facebook. Na maioria das vezes é isso, enviando material pelo Facebook para a escola, e aí quem consegue acessa. Enfim, por mais que o conteúdo seja dado, não vai ser suficiente, não vai ser satisfatório. Então, para conseguir fechar, enfim, já não vai precisar ter os 200 dias letivos, né? Mas para ter a quantidade de horas, isso, ainda assim, se vai colocar a aula no sábado, não tem a mesma exigência, não
não adianta achar que vai ter, porque a aula ao sábado, ainda mais para crianças pequenas, vai ter um número de faltas muito grande, e para conseguir motivar mesmo esses alunos, não vai ser possível que o conteúdo seja da mesma qualidade. Então, ano que vem, muito provavelmente ano que vem, assim, até o quanto que a gente conseguir retomar ainda nesse ano, mas no ano que vem vai precisar compensar muitos dos conteúdos desse ano. Então, vai ser necessário, vai ser ainda mais importante aumento de carga horária, vai ser ainda mais importante um tempo extra mesmo para que os alunos possam ter esse reforço para compensar os déficits de aprendizagem que vão crescer nesse ano. Nesse sentido, tanto a rede privada quanto a pública vão ter digamos assim, esse rendimento um pouco abaixo, como você falou, né? Eles vão tá tendo um aprendizado, mas não adequado, digamos assim, não como deveria, e essa tentativa de compensar nos próximos anos, eu vejo, por exemplo, o setor privado muito mais próximo de grupos de pesquisa, de instituições que trabalham com essas boas práticas, e vejo no setor privado, a minha esposa é professora de matemática no setor privado, eu vejo eles com uma interlocução muito maior, é muito mais fácil aplicar essas boas práticas no setor privado. E a minha pergunta é, como fazer isso, como implementar essas boas práticas, transformar isso em políticas públicas para ser implementado na rede pública também? Assim, a gente está num momento de excepcionalidade, né? Então, por mais que, de fato, nesse período o setor privado tem mais flexibilidade para conseguir lidar com essas dificuldades, e também muito porque os alunos que estão em escolas particulares têm também a possibilidade de estarem tendo acesso a esses conteúdos, isso facilita. Mas ainda assim, como você disse, vai haver essa redução no rendimento, mesmo nas escolas particulares. Muito porque os professores não estavam preparados para, de repente, começar a dar um conteúdo à distância. Eu, dando aula no ensino superior, eu acho muito desafiador. Os alunos não têm o mesmo nível de engajamento que tem na sala de aula, né? Sempre tem a questão da câmera. Isso a gente está falando num ambiente ultra privilegiado, né? Que o aluno tem essa possibilidade de estar aqui com uma internet boa e engajado, está fazendo o ensino superior. Enfim, isso não é a realidade da maioria dos alunos e já é muito desafiador nesse contexto. Então, para os alunos ensino fundamental e médio, da educação básica como um todo, das escolas particulares, já estão tendo uma perda também. Porque essa relação e isso acho que é o grande desafio de uso de tecnologias na educação, é que muitas das evidências, né, acho que o que a gente sabe é que a relação ao vivo faz diferença para o aprendizado, e principalmente para os alunos mais novos. O aluno acho que tem esse estudo clássico que uma criança aprendendo outra língua pela internet não aprende quase nada comparado com uma criança que está tendo o mesmo tempo de contato com um adulto de fato falando a outra língua, né? Essa barreira da internet para um aluno muito pequeno o aprendizado não acontece da mesma forma. A gente precisa da presença física. E a gente não conseguiu vencer isso, e não sei nem se é possível vencer isso. Então, mesmo com toda a infraestrutura possível, essa situação de excepcionalidade ela é prejudicial para o aprendizado. No sentido de que a única possibilidade de aprendizado vem da escola. E aí, claro que o que as famílias que têm a possibilidade de fazer estão fazendo, que então, os pais
darem um apoio muito maior do que davam antes, né, nesse processo de aprendizagem, né? Então, os pais aprendendo como trabalhar junto com a professora para poder passar muito dos conteúdos. É isso que está acontecendo para reduzir essa perda. E acho que voltando para a questão da desigualdade, essa compensação não acontece de forma igual, porque muitas famílias não têm nem a possibilidade de estarem em quarentena, né? Então, tem que trabalhar. Mas aí, enfim, então pensar quais são as perdas possíveis, e uma das perdas atual, mas que nesse ambiente de excepcionalidade, é a perda de estar no ambiente virtual versus no ambiente de fato, que você aprendendo com outras crianças, né? A interação com outras crianças faz muita diferença para o aprendizado, para crianças menores, e além da presença física. Então, colocar as crianças na câmera para falar é sempre bonitinho, mas não tem, né, comparação com o que de fato acontece numa sala de aula, né, no ambiente da escola. E aí, como que faz isso? Quando a gente tem uma desigualdade de renda em que o quanto que a educação, né, e a escola pode, de fato, lidar com isso. E eu acho que uma questão essencial que essa situação acho que traz é a falta de um ambiente para estudar. Se a gente pensar, e aí já indo para estudantes do ensino médio, o fato de muitos estudantes do ensino médio que poderiam estar tendo acesso ao conteúdo por livros, eles não têm lugar para estudar. E isso é algo que a política pública podia entrar imediatamente, né? Ter espaços para estudo, essa situação de desigualdade de renda em que uma família está numa casa com muitas pessoas morando junto e a criança não tem um espaço para estudar, isso prejudica ela sempre. Agora, isso prejudica ainda mais. E uma política nesse sentido teria consequências futuras. Tem a questão do material mesmo, da tecnologia, né? É possível, nessa situação de afastamento, oferecer o computador, tablet para as crianças. O problema disso e o que muitas políticas que caminharam nesse sentido tiveram de dificuldade é que a tecnologia ela muda muito rápido, né? Então, às vezes você dá um tablet, daqui a um ano esse tablet ele já é muito ultrapassado. Então, é um recurso que ele não se mantém. Mas seria uma forma de lidar com uma situação extrema no curto prazo. E tem também que muitas vezes a criança tem o tablet, mas não usa para o objetivo educacional. Mas é uma forma de tentar lidar com essa desigualdade. E a outra é informações mesmo para os educadores, para se apropriar dessa tecnologia, mais do que aprender a usar a tecnologia, é saber como transformar a sua aula, planejar uma aula utilizando essa tecnologia. Então, fazer uma curadoria mesmo do que tem já na internet, do que já tem de conteúdo, do que já tem de exercício. Mais do que fazer o próprio vídeo, utilizar o mundo de recursos educacionais que já existem, né? Assim, já existe a dificuldade de entender como usar a tecnologia, mas esse outro passo, que é o passo de fato necessário para que o professor, o educador, consiga utilizar essa tecnologia para transformar a sua aula, engajar o aluno nessa aula, né, motivadora, que é o aluno tentar romper um pouco essa barreira da distância, que infelizmente, não sei se infelizmente ou é a realidade, que simplesmente uma aula que é planejada ao vivo, ela não pode ser igual para uma aula online, ela não vai ter o mesmo efeito.
outras coisas têm que ser pensadas, porque o engajamento é muito mais difícil online. Eu quero falar um pouco sobre essas ferramentas, mas eu queria também agora perguntar para você algo que é a sua especialidade, digamos assim, que é a parte de economia para a educação, né? Num futuro breve, assim, olhando aí para os próximos 1 ano, 2 anos, eu vi uma palestra sua onde você falava sobre o aumento das despesas com educação nos próximos anos e, consequentemente, na outra ponta, a diminuição das receitas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário que, bom, após eu ver sua palestra, eu achei um cenário bastante pessimista. É de fato um pessimista. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dados e desse o seu diagnóstico. Assim, eu acho que com as condições que temos hoje, então, eu acho que o otimismo a partir dessa constatação então, o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai priorizar a partir dessa constatação? Como os recursos são distribuídos para educação, né, e arrecadações, e qual o Estado e qual reduzir mais ou menos. Mas vai haver uma arrecadação que a gente fala de mínimo constitucional. Tive um probleminha aqui de conexão, mas retomando, a gente estava falando sobre essa questão do cenário da educação nos próximos anos aí, com o aumento das despesas, ou um aumento, não digo nem despesa, um aumento do custo da educação, né? Com o governo tendo que aumentar o investimento em educação por conta de... eu acredito bastante que com a questão do problema econômico do país, do aumento do desemprego, certamente teremos uma procura maior por matrículas no setor público, né? Natural, quando você tem problema econômico, aquela classe que está ali um pouquinho acima da classe mais pobre, que ela perde um poder econômico, aquisitivo ali, ela tem uma procura maior por serviços públicos, né? E no outro lado nós temos os municípios perdendo receita. E nós temos também, acho que na minha opinião, 2 pontos, vou colocar mais variáveis complicadas aqui para você resolver o problema. Nós temos o Fundeb, encerrando agora em 2020, e nós temos a emenda constitucional de teto de gastos. Como que resolve todo esse problema? Eu não sei o quanto que cortou do que eu estava falando, mas, de fato, no termos de arrecadação, vai haver uma redução, porque a crise econômica vai fazer com que menos impostos, com a menor arrecadação de impostos mesmo, e isso significa que menos recursos vão estar indo para a educação. O Fundeb, ele tem esse lado positivo de redistribuir, então quem está perdendo mais recursos vai balancear um pouco mais. Se o todo está perdendo, mesmo a quantidade de recursos que vai estar vindo do Fundeb vai reduzir. E já está reduzindo, e quando eu falei no início daqueles dados que estão caindo de redistribuição da arrecadação, são os dados do Fundeb, que nos meses de março já começaram a cair. Então, por mais que tenha esse lado positivo de redistribuir, depende do todo, do quanto é arrecadado, né? Então, como vem da proporção do que é arrecadado, a arrecadação cai, a quantidade de recursos que vai para a educação cai. E, pelo outro lado, como você estava levantando, as despesas não diminuem. Pelo contrário, as despesas muito provavelmente vão aumentar, né? O custo vai aumentar. Se o custo ficasse igual, já iria menos, né? Porque está indo arrecadando menos. Mas o custo ainda aumenta. O Estado vai receber ainda menos, tendo em vista que não vai haver um aumento de educação.
O que a despesa, acho que esse ponto que você colocou é essencial. Muito provavelmente, né, a gente vai observar um aumento na demanda por vagas, em que famílias, como você colocou, vão perder poder aquisitivo e que antes estavam conseguindo colocar os filhos na escola particular, muitas vezes com dificuldade, e agora não tem mais como. Então, o aluno vai para a escola pública. Então, economistas mesmo falavam que iria haver uma redução demográfica, né? As pessoas estão nascendo menos, né? Tem menos gente nascendo e essa redução demográfica vai ser positiva para a quantidade para a educação, né? Os alunos ao longo do... Só que agora que é na escola particular que vai estar indo. Isso, então, aumenta-se o recurso que está lá, fica igual, diminui o quanto cada aluno recebe. Cada aluno recebe em termos de estrutura, né? Se tem mais alunos, então precisa ter mais professores, precisa ter mais merenda, mais estrutura como um todo. Essa é uma questão que iria aumentar provavelmente irá aumentar os custos da educação, esse retorno à normalidade, né? O que vai ser a normalidade enquanto a gente não tem uma vacina? Pode, se vamos voltar quando começar a baixar as curvas de contaminação, isso vai significar que vão ter ainda pessoas contaminadas, e isso, como que essas crianças vão para a escola contaminadas, como você vai lidar com isso? Então, o que muitos países têm feito é ter distanciamento social dentro da escola, então ter salas de aula com menos alunos, ter mais turnos para que isso seja possível, ter mais professores para lidar com isso, né? Essa vai ser uma dificuldade. Quando a gente tem uma dificuldade em que uma mesma escola tem aula de manhã, de tarde, de noite, como que a gente aumenta o turno? Em que as escolas não têm turno extra para atender alunos de forma com menores salas de aula, né? E lidar com essa questão da distância de uma forma que não prejudique ainda mais os alunos. Então, um aluno que vai ter que perder a aula, que ou ele está doente ou algum parente está doente, como que ele vai ter acesso ao conteúdo que está sendo dado? Porque ali, então, nesse caso hipotético, está tendo aula e alguns alunos não vão poder atender, ir à escola eventualmente, porque ainda não temos a cura. E isso, a escola... Então, aquele aluno a escola vai precisar ter que lidar com esse aluno. Então, ter material para enviar para esse aluno, ou material que seja físico, que seja online. Então, pensar na produção desses materiais, como que o professor vai estar preparado para lidar com isso, exige custos que hoje não estão previstos, né? Então, aumenta as despesas nesse sentido. E mesmo que a gente tenha a cura, temos uma vacina, voltamos às aulas, e esse tempo que os alunos ficaram fora, como eu falei, vai ser necessário retomar, vai ser necessário ter um extra para compensar. Esse extra vai ser com aulas extras, com materiais extras, como compensar por esse período que a gente não está conseguindo passar esse conteúdo. Isso vai exigir aumento de custos de alguma forma, né? Então, o valor por aluno que já é baixo no Brasil, né, em média, se a gente compara com outros países, então tem uma discussão, né, nessa área de economia da educação, que o Brasil, em relação ao PIB, a proporção que gasta não é tão baixa, mas por aluno é muito baixo. Isso diz muito sobre o nosso PIB e o tamanho do Brasil, né? Então, tendo em vista que esse valor por aluno é baixo, isso vai se tornar ainda mais baixo, e que vai ser bastante problemático. E aí você colocou a questão do teto dos gastos, né? Que, assim, eu falei do mínimo constitucional para os estados e municípios, que é essencial. Eu acho que essa tem que ser
assim como o Fundeb, que agora está na discussão para ser renovado, e até nessa parte que você mencionou, eu coloquei que o Fundeb deveria estar sendo considerado uma questão da pandemia, porque se o principal efeito da pandemia é aumentar as desigualdades, a solução deveria vir com uma política que já existe e que já está discutida e claro que existem ainda questões em debate, mas já tem um parecer da Câmara dizendo como que deveria ser esse novo Fundeb para ser votado, né? Então, e era para ser até agora, até o fim desse ano, porque ano que vem expira. Então, se a gente já tem um mecanismo que vai melhorar essas desigualdades, melhorar a redução dessas desigualdades educacionais, a gente deveria estar correndo para que isso aconteça o mais rápido possível, que é, na verdade, o período máximo que a gente tem, que é o período de 10 anos que vai acabar, né? Então, ao invés de só renovar o que já tem, que é melhor que nada, sem dúvida, mas melhorar conforme já vem sendo discutido para melhorar, né? Esse sobre o Fundeb. E o teto dos gastos, no curtíssimo prazo, ele, dentro da educação, como a gente vai ter um processo de deflação, né? E uma arrecadação muito baixa, no período de um ano, o teto dos gastos não vai ser o que vai estar em termos particularmente do mínimo para a educação, né? Porque eu acho que um grande problema que o teto dos gastos colocou para a educação é que o mínimo ficou fixo, ele não depende mais da receita. E qualquer aumento de arrecadação não iria necessariamente para a educação, né? Ele iria entrar no teto de todos e a educação que disputasse com as outras áreas. Agora, então, só que como a receita está caindo tanto que o teto dos gastos, como é igual do ano passado, no curtíssimo prazo não vai ser um grande problema. Mas esse problema das consequências que a gente vai estar vivendo esse ano para os próximos anos vai exigir um aumento de gasto, e conforme aumentar a arrecadação, vai haver daí vai de novo se tornar um problema. E eu acho que o que é principal, assim, a grande questão que o teto dos gastos traz é que, além do mínimo, e acho que quem apoia o teto dos gastos diz, mas além do mínimo, pode gastar o mínimo que ficou fixo, mas pode gastar disputando com todas as áreas. E num contexto em que a educação não é prioritária numa pandemia, né, com a saúde acaba que já tem essa emergência, agora é uma emergência ainda maior, que força que a educação tem para de fato disputar por esses recursos. E aí o mínimo constitucional se torna chave, porque se uma proposta que estava sendo discutida no passado, felizmente parou de ser discutida, espero que não volte, que é de juntar o mínimo constitucional da educação com a saúde. Se hoje isso tivesse sido aprovado, a gente poderia garantir que não ia ter nenhum dinheiro para a educação, porque num contexto de emergência como esse, a saúde sempre está lidando com a vida imediata versus uma possibilidade de uma melhoria da qualidade de vida no futuro, né? Então, quando você está lidando com vida ou morte, a educação, claro, que sempre acaba perdendo. Então, se juntasse, a gente estaria muito prejudicado. A gente, eu digo, nós que queremos que a educação seja a base do desenvolvimento do país. Então, nesse sentido, o mínimo constitucional e aí como o teto dos gastos afeta e o Fundeb são essenciais. Eu queria falar um pouco agora sobre metodologias de ensino e currículo. Uma coisa, esse cenário que a gente está falando aí, bem de menos recursos, digamos assim, para investimento, vai exigir cada vez mais criatividade, né, dos professores. Eles vão ter que
ter que se virar, digamos assim, com o que tem para resolver alguns problemas. E eu vejo, digamos assim, de aprendizado dessa pandemia, talvez a tentativa de implementar um ensino o mais próximo possível de híbrido, digamos assim. Você tem a BNCC que lista ali competências socioemocionais. Eu não trabalho com educação básica, mas eu recebo os alunos da educação básica lá no meu curso. E eu vejo que esses alunos, a maioria deles, não tem essas habilidades. A maioria dos alunos que vão fazer, inclusive, licenciatura, eles não se expressam muito bem, eles são muito inseguros, eles não trabalham em grupo muito bem, que são, digamos assim, atividades essenciais no mundo moderno. Então, você tem a questão do mindset, a maioria dos nossos alunos de licenciatura são alunos de baixa renda, é um fato isso. Você tem 90, eu sou professor do departamento de matemática, eu não tenho esse dado, mas chutaria que acima de 90% dos alunos são de escola pública. Então, são alunos que vêm ali com um histórico de, digamos assim, de professores que talvez não o estimulem devidamente, talvez ele não tenha a devida essa questão do mindset, ele não é estimulado a você pode fazer isso, você tem condições, você, enfim. E eu penso que essa experiência que os professores estão tendo agora de um ensino não presencial, eu penso que isso pode ser uma oportunidade, como na história humana já tivemos em guerras e outras pandemias, de revolucionar certas coisas, de melhorar certas coisas. Eu acredito que poderia ser uma oportunidade para a escola focar nesses temas, mindset, habilidades socioeconômicas. Isso é muito mais complicado se ensinar não presencial do que ensinar a equação de segundo grau, por exemplo. Então, se ensinar gramática teórica, enfim, existem alguns pontos da educação que é mais teórica que não é com a devida preparação, a capacitação e as ferramentas adequadas, pode funcionar à distância. E talvez abriria espaço para as escolas trabalharem esses temas. Eu vejo muito isso na iniciativa privada, laboratórios makers, coisas desse tipo. E essa política pública que está na BNCC, ela não é tão eficiente na rede pública. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses temas, sobre esses conceitos. Legal. Vou começar falando sobre essa questão que você falou do mindset, né? Que é uma das linhas de pesquisa que eu tenho, que eu traduzo, né? De fato uma teoria que é importada, por isso que a gente ainda fala mindset, mas eu traduzo para modos de pensar. Eu não gosto da tradução para mentalidades, porque eu acho que não é exatamente uma questão de mentalidade. É uma forma como você concebe a inteligência e que existem muitas evidências que mostram que a inteligência ela não é fixa, ela não é dada quando você não nasce inteligente ou não. E aí você... se você deu sorte de nascer com esse potencial de ser inteligente, o papel da educação é então fazer com que você chegue a esse potencial. E se você não deu sorte, o papel da educação é te dar ali o mínimo, mas você nunca vai chegar num nível de aprendizado alto, porque você deu azar de não nascer dessa forma. Isso já foi rebatido na educação e na psicologia e com estudos de neurologia também que indicam que assim, ninguém nasce burro ou inteligente, né? O que você vivencia ao longo da sua vida que vai permitir com que sua inteligência cresça. Então, não é que você tem um potencial a ser atingido, o seu potencial ele cresce. E isso, e aí indo particularmente para onde que assim, a crença que você tem, por isso que eu chamo de modos de pensar, que é o que você acredita em relação a isso, importa também.
Ou seja, se você se você acredita que o seu potencial ele não é fixo, que você não é burro ou inteligente, mas sim que o processo de aprendizado ele é errático, você vai errar, você vai se frustrar, e isso faz parte do aprendizado, porque você está aprendendo e todos estamos aprendendo. Essa concepção em relação à inteligência é muito importante para você, de fato, aprender. Então, e isso é interessante porque você pode ensinar isso aos seus alunos, né? É algo que você pode passar que é uma valorização do processo de aprendizagem em si. Que essa ideia de que acertar é bom e errar é ruim muda para que errar às vezes é melhor para o seu aprendizado do que acertar. E que você, enquanto estudante, deve errar. E o professor tem que compreender isso também, que valorizar o erro do aluno para que ele compreenda que essa faz parte do processo dele aprendizar. E não é só, claro, dizer que você tem que errar e errar sempre, mas sim utilizar o erro para conduzir o aluno para o aprendizado, né? E isso entra na concepção de habilidades socioemocionais, mas é também algo que é essencial para habilidades cognitivas como um todo, né? Que não é só... claro que a motivação está muito associada a isso, mas tem a ver também com o aprendizado, e que você, ao acreditar nisso, você está acreditando que qualquer um pode aprender, né? E que, mesmo compreendendo que existam dificuldades diferentes para alunos diferentes, ninguém ali está impedido de aprender. Você não fixa o aluno na impossibilidade de aprender por essas dificuldades que são diferentes. E aí isso, na realidade, já é algo que, digo, na educação como um todo, não só nas escolas públicas, mas nas escolas particulares é ainda muito incipiente, né? Porque até muito recentemente, na literatura de educação, a gente tinha essa crença que era tão comum provas de QI, né? Então, você tem o QI alto, você é um gênio, só falta o seu professor descobrir. Ou você tem o QI baixo, você não é um gênio, não adianta o que você faça, você não é. E isso, até muito pouco se acreditava nisso. E ainda é uma concepção que está na gente, enquanto educador, né? É algo a ser quebrado. E aí vem a sua outra pergunta, né? Como que o ensino híbrido pode lidar com isso? Enfim, acho que a primeira questão é que o ensino presencial é essencial, né? Então, assim, mesmo para conteúdos que sejam, que exijam, que podem, assim, que você poderia estar vendo aquilo num livro, né? Não exige a participação do aluno. Em habilidades socioemocionais, exige ainda mais a participação do aluno. Então, mas acho que tanto para habilidades socioemocionais quanto para conteúdos acadêmicos, e aí estou separando como se habilidades socioemocionais não fossem conteúdos acadêmicos, mas é difícil, existe essa divisão de cognitivo e não cognitivo, que eu também acho horrível, porque como que isso não é cognitivo, né? Enfim, mas então habilidades socioemocionais e conteúdos acadêmicos é como eu estou categorizando. E os conteúdos acadêmicos, eles... ainda assim, o professor, para ele poder dar estimular o aluno a se interessar a ler aquele conteúdo, se interessar a prestar atenção, ele pode utilizar outras formas que não seja simplesmente a fala ou o exercício, o livro. Ele pode, e aí você deu o exemplo de laboratórios makers, então existe essas formas de estudo baseado em problemas, né? Aprendizado baseado em problemas, em que você dá um problema, o aluno tenta o problema e depois você dá o conhecimento.
E isso tudo você pode usar a tecnologia como uma forma de valorizar esse tempo e essas ferramentas. Então, o aluno fazer a pesquisa utilizando a tecnologia e depois ir para a sala de aula para discutir com o aluno, com o professor, tirar as dúvidas, então discutir com os outros colegas ou discutir com os colegas no ambiente virtual para na sala de aula ele já está mais motivado. Então, aproveitar o que a tecnologia pode acrescentar no 1 a 1. E isso pode existir também para habilidades socioemocionais, né? Se habilidade de cooperação, isso pode ser estimulado com um ambiente virtual, em que você tem na sua sala que os alunos têm que discutir, criar um fórum de discussão, e a partir do fórum de discussão eles vão ter que fazer alguma atividade para trazer para a aula. Então, alguma coisa que exista a interação online como forma de acrescentar o conteúdo acadêmico. E daí, eu acho que o que tem sido mais valorizado nesse sentido de como estimular as habilidades socioemocionais é juntá-las com o conteúdo acadêmico. E não assim, agora é uma aula de liderança, agora é uma aula de colaboração, mas aí depois você vai fazer o exercício de história, tá cada um no seu caderno fazendo sozinho. Assim, a colaboração tinha que ser para o exercício de história, para eles chegarem num resultado comum, para discutirem a partir dele, enfim. Então, as habilidades sociais tinham que estar de fato juntas, e aí a tecnologia pode acrescentar isso. Mas é uma preocupação que existe aqui realmente como acrescentar isso à aula presencial e não substituir. Sim. Isso é muito importante justamente porque todas as tentativas que têm sido feitas de substituir não têm tido sucesso, mostrando que o presencial é tão importante, o que é a grande dificuldade da pandemia, né? Porque o presencial não pode estar acontecendo, mas agora, como você falou, é uma forma, é um momento para a gente valorizar o outro para que o presencial seja ainda mais efetivo, a gente consiga utilizar mais essas outras ferramentas que antes a gente não conseguia, não sabia como fazer. E agora a gente está tendo todo o tempo para aprender a fazer, mas isso não pode ser usado como, então agora isso é suficiente, porque a gente vê, estamos vivendo esse momento em que está sendo difícil, por mais que, e aí eu falo, eu enquanto professora do ensino superior, de pós-graduação, por mais que eu faça toda a estratégia, utilizando todas as teorias de educação possíveis, é muito difícil manter os alunos engajados, motivados no ambiente unicamente online. E assim, sem encontrar com eles, eu perco a melhor parte, que é disso trazer para a sala de aula e ver o aprendizado acontecendo. Então, você assim, vendo esse formato de ensino à distância apenas como uma ferramenta a mais para ser usada no presencial, você não acredita que isso vai, digamos assim, ser um pouco mais utilizado, incorporado após a pandemia? Você acha que após pandemia vamos voltar tudo a como estava antes? Até para a produção desse material, eu falo de quem desenvolve isso, você vai ter professores agora mais críticos, porque estão vendo os problemas, né? Você vai ter uma demanda maior, então os consumidores vão ser mais exigentes, né? Então, talvez seja uma oportunidade de melhorar. Eu acho que agora está sendo um estímulo muito grande para a gente, daí também me colocando como professora, ver todos os recursos que existem e que a gente não usava, e então passar a usar mais, porque muitas coisas que às vezes passava batido, que não entrava no que a gente pensava, no que os professores pensavam como
como o que era possível na aula, agora está usando e está vendo que funciona. Então, olha, funciona, eu posso usar esse questionário aqui do Google para fazer o questionário, outra plataforma que, enfim, um monte que tem para fazer questionário, e eu mandar as perguntas antes para os alunos vão ver, e aí depois, quando discutir... Então, várias pequenas coisas. Olha, esse vídeo aqui fala exatamente o que eu queria dizer, eu vou passar para eles. Então, ao ter acesso a todo esse mundo que muitas vezes os professores não estavam tendo acesso porque não estavam procurando mesmo, ou porque não tinha tido essa urgência de se adequar tão rapidamente. E aí, ver tudo que tem de bom que pode acrescentar, eu acho que vai ficar assim. Mesmo olhando na minha universidade, eu vejo que no ensino superior, muitas das coisas que a gente não usava vão começar a ser usadas para acrescentar a aula, dessas novas metodologias, novas formas que, talvez, para motivar os alunos, estão sendo testadas online e que a gente está vendo que está funcionando. Então, trazer isso para a sala de aula, sala de aula invertida, aula baseada em projetos, esse tipo de aula, muitos professores deixavam, legal, mas não testava mesmo. E agora, com essa urgência dos alunos estão totalmente desmotivados, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, você vê que aquilo está funcionando, então por que não continuar? Acho que isso vai ter um legado, sim, que pode ser positivo nesse sentido, sim. E para finalizar, queria também, nesse sentido, saber se também não seria um momento oportuno, quem sabe, para a gente rever o currículo das licenciaturas, né? Eu vejo muitos meus estudantes que são cobrados, às vezes, que tenham determinada postura como professor, mas o curso não lhe ofereceu esse devido treinamento e esse devido ensino, né? Talvez também seja um momento oportuno, pensando em adquirir esse legado, incorporar esse legado que a pandemia poderia dar ao ensino, em reformular a base curricular, né, dos cursos de licenciatura, os currículos dos cursos superiores, e talvez explorar mais isso, porque se o aluno não aprende isso no ensino básico, ele chega na universidade, ele não aprende isso, aí quando ele volta como professor, ele é exigido dele, ele ensinar isso, não tem como funcionar bem, né? Então, acho que a formação continuada do professor e o currículo dos cursos de licenciatura agora ganharam um holofote, spotlight. Assim, eles estão num foco agora que as pessoas estão vendo alguns problemas e talvez seja a oportunidade para a gente focar mais nisso, né? Sim, eu acho que essa questão da formação inicial e mesmo da formação continuada, dela ser mais prática no sentido de ter uma discussão de estratégias de ensino, né? E do estágio probatório mesmo ser mais, ter uma conexão maior da universidade com a escola, essa é uma necessidade que já vem batendo na porta há um tempo e que ficava, enfim, acho que existe o fato das teorias de educação terem se afastado muitas vezes da sala de aula, cria essa diferença, né? E mesmo dentro das faculdades de educação existe um distanciamento, como se o que fosse mais prático fosse inferior de alguma forma ao que é o conteúdo mais pesquisa, né? Ao invés de fato a pesquisa estar bastante ligada à prática, né? Não que a pesquisa, eu sou pesquisadora e é o que eu amo fazer, também amo dar aula, mas dou aula no ensino superior, na educação básica, mas a formação de professores, né, estar conectada com a formação de pesquisadores, não ser um ou outro. E, infelizmente, o que a gente vê é que é um ou outro e há uma desconexão e até uma desvalorização, como se a formação de pesquisadores fosse superior à formação de professores. E isso acho que deve sim ser revisto.
espero que talvez a pandemia traga ainda mais essa luz para a importância da formação de professores. Mas isso também está muito relacionado ao que a universidade pode fazer. E aí, num ambiente que as universidades estão sendo, principalmente as universidades públicas, estão sendo desvalorizadas, é mais difícil exigir uma mudança no currículo sem ser de forma autoritária. Então, acho que é complexo o que a gente gostaria, para o que é possível num ambiente de desvalorização da universidade e da autonomia mesmo da universidade, como não sendo um ambiente que forma vândalos, que sim faz pesquisa e que produz algo positivo para a sociedade, que são os professores, né? Então, mas sim, acho que seria muito positivo se a urgência da pandemia, em que os professores tenham que repensar suas práticas, traga uma luz para que os próprios currículos tenham uma valorização da prática, né? E uma conexão mais próxima da escola com a universidade. Essa desconexão é muito negativa para a educação básica. Concordo plenamente com você. Queria lhe agradecer. Assim, a conversa foi muito boa, muito esclarecedora. Assim, também gostei. Gostei muito e queria agradecer você ter tirado esse tempo aí para conversar aqui comigo e enfim, para o nosso público. Obrigado, professora, e espero, quem sabe, em uma próxima ocasião, conversar mais sobre esse tema, que ainda, enfim, tem muita coisa para se falar. Com certeza. Obrigada aí. Espero que tenha sido interessante para quem assistiu. Obrigado.